Amém, irmãos? Vamos abrir nossos livros no livro de 2 de Reis, capítulo 6, versículo 15 e 17. Versículo 16 e 17, perdão. 2 de Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17. Diz assim, amém? E diz assim, e ele lhe dijo: não tenhas medo, porque mais são os que estão com nós outros dos que estão com eles. E orou Eliseu e lhe dijo: tirou-o Jeová, que abra seus olhos para que veja. Então Jeová abriu os olhos del criado e mirou, e aqui que o monte estava lleno de gente, de a cavalo e de carros de fogo ao derredor de Eliseu. Amém? Podemos sentar? Padre, em nome de Jesus, Senhor, te entrego tua palavra, Senhor. Padre, tua palavra não tem que ser entendida, tua palavra tem que ser revelada, Senhor. Padre, te clamo por espírito de revelação, Senhor, ministrando, Senhor, a cada vida, Senhor, a cada pessoa que aqui está, Senhor. Abre os ouvidos, abre os olhos, Senhor, de cada pessoa que aqui está, Senhor, para que pueda, Senhor, Padre, entender tua palavra, para que tua palavra possa ser revelada, Padre, em nome de Jesus, Senhor. Te dou as graças, Senhor, por essa palavra, Senhor, que essa palavra cumpra, Padre, todo o propósito, Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aqui está dizendo, ele dijo: não tenha medo, porque mais são os que estão com nós outros de los que estão com eles. E orou Eliseu e lhe dijo: te ruego, Jeová, que abra seus olhos para que veja. Então Jeová abriu os olhos del criado e mirou. E aqui que então estava lleno de gente de a cavalo e de carros de fogo ao derredor de Eliseu. Amém? A história que diz Eliseu e os sírios. Amém? O rei de Síria estava em guerra contra Israel e sempre enviava algumas tropas a alguma cidade de Israel para saquear a cidade e para correr gente de escravos. Sempre fazia isso. Só que havia um profeta que se chamava Eliseu, que era o servo de Deus. Amém? E nós outros sabemos que nosso Deus revela tudo a los profetas. Amém? Quem é essa profeta aqui? Quem é essa profeta dessa igreja, pastor? Quem? As irmãs? Quem são profetas aqui? Os irmãos? Não há profetas aqui nessa igreja, irmãos? Há que temer, porque Deus nos habla, Deus nos revela, Deus nos dá sonho. Amém? Naquela época Deus sobrava com um. Nessa época era Eliseu. Amém? E tudo que o rei de Síria ia fazer contra o rei de Israel, contra a nação de Israel, Jeová revelava a Eliseu. E Eliseu falava ao rei de Israel. E o rei de Israel se preparava, armava aquela cidade. Quando o rei de Síria ia tomar possessão daquela cidade, não conseguia, porque a cidade estava bem armada e bem preparada. Ou seja, aquele rei de Síria sempre fracassava. Passava um tempo, planeava novamente outra cidade de Israel e chegava ali, a cidade estava preparada contra o ataque deles. Então, fazendo uma reunião com seus chefes, não? Com os de exército, não? Com os homens de guerra dele, has dicho: mira, entre nós outros há um que é o povo de Israel, que está falando tudo ao rei de Israel, porque está contra-atacando de uma forma humilista. Então, se algum de nós outros aqui é do povo de Israel que está falando tudo ao rei. E um disse: não, Senhor, aqui não há nenhum traidor. É que em Israel há um profeta Eliseu que habla tudo ao rei, até a palavra mais oculta que tu diz em tua recâmara, Jeová revela a ele. Ou seja, que não havia traidor. Por isso eu pergunto de los profetas, irmãos. É muito importante o espírito de profecia sobre a igreja. Quais são as irmãs que têm sonho aqui? Amém. Sonhos? Nenhuma. Tu tem, né, pastora? Amém. Mira, Deus habla tudo, irmãs. Deus habla tudo através de los sonhos, através de visões e através da palavra.
É muito importante esse espírito de profecia. Amém? Naquela época falava com um solo, agora habla com muitos. Amém? E então o rei de Síria disse: mira, então se eu vou por esse profeta, porque ele que está falando a rei, não? E Eliseu estava justo em uma cidade que se chama Dotã, que está cerca de Samaria. E eles foram e sitiaram toda a cidade, que é uma região montanhosa. E quando o criado de Eliseu, que se chamava Geazi, saiu de onde estava, que mirou abaixo, viu que tinha gente de a cavalo, milhares de gente, não? Gente armadas e com carros também. Ou seja, sitiaram a cidade para tocar no profeta. Amém? Amém. E Geazi regressou a Eliseu e as disse, não, que a cidade estava sitiada. Por isso, no versículo 16, Eliseu diz: não se preocupe, porque maiores são os que estão com os outros do que aqueles que estão com eles. E eu te digo, igreja, maior é tu Deus que está contigo do que tu problema, do que tu tribulação, do que tu luta que tu estás passando hoje, sabe, irmão? E no versículo 16, 17, Eliseu orou a Jeová para que Jeová abrisse os olhos do criado, para que o criado entrasse na dimensão do Espírito, para que o criado entrasse no reino espiritual, para que entrasse no reino dos céus, para que abrisse os olhos e visse um exército de ángeles que estava acerca de Eliseu, com gente de carro e de a cavalo e carros de fogo, sabe, irmão, para que tu tenha uma fé verdadeira, uma fé viva. Tu tem que ter os olhos espirituais, para que tu creia em o Deus provedor, em o Deus que tudo lo pode, em o Deus que faz milagres. Tu tem que ter tu olho espiritual aberto, para tu crer que aquele que está contigo é maior que tu problema, maior que tu luta, maior que tu escassez, maior que as portas cerradas. Tu tem que ter tu olho espiritual aberto, porque senão tu não vas saber. Mira, muitos estão na igreja e estão com os olhos cerrados. Não escute, por isso eu te pergunto das profecias, dos olhos, dos sonhos, perdão. Porque muitos estão na igreja, estão com os olhos espirituais cerrados, os ouvidos espirituais cerrados, atuando como a gente do mundo, como a gente que não tem um Deus, como a gente que não faz parte do exército do céu. Sabe, irmão, tu tem que saber que tu não vive mais por esse mundo, tu vive por o reino eterno. Amém? Nós estamos no mundo, todavia, mas nós não vivemos mais segundo a lei deste mundo. Tu tem que respeitar as leis? Sim, mas as leis deste mundo tu não vive mais. Tu vive por as leis do reino de Deus, porque no reino de Deus se has acercado até sua vida. Tu não vive mais por a estatística de Espanha, tu não vive mais por as coisas do mundo, do homem natural. Tu vive por o reino de tu Deus, que és o Deus que tudo lo pode, que és o Deus de milagres, que és um Deus que nessa crise, irmão, vais abrir uma porta de emprego para ti. És um Deus que vai ressuscitar aquele que está morto, aquele que não tem esperança nenhuma de salvar. Isto é viver por o reino dos céus. Só que há muitos que estão na igreja que vivem como os mundanos. Amém? Que não vivem pelas promessas de Deus. Há muitos que não estão nem abaixo da mesa comendo das migalhas. Há muitos que são cristianos, estão na igreja e estão mortos. Amém? E não escuta, não vê nada e habla pior que os mundanos. Amém? O criado vivia com um grande profeta de Deus. Ao lado do profeta, servia a Eliseu. Geazi. Ali não diz o nome, mas é Geazi. Ele servia ao profeta de Deus, mas estava com os olhos cerrados. Não tinha visão alguma. Vivia pelo olho. Sabe? Tu viver pelo olho é crer que Deus não vai pelear por tua circunstância. É crer que tu vas a continuar a seguir dessa forma. É crer que tu tem que
país porque aqui não tem trabalho. Sabe por quê? Porque tu estás mirando o ojo natural. Tu estás mirando com o ojo da mulher natural, do homem natural. Nosotros não. Nosotros temos que ter o ojo espiritual para mirar muito mais allá da circunstância. O criado era um homem que estava lado a lado com um homem que fazia milagros, e o criado estava com o ojo espiritual cerrado. Não via nada, via a circunstância e nada mais que a circunstância. E te digo, se tu não tens um ojo espiritual para mirar as promessas de tu Deus, para crer em las promessas de tu Deus, sabe, irmão, tu vas a fracassar. Sabe por quê? Tu vas a debilitar-se. Porque as circunstâncias são tão fortes, as circunstâncias são tão difíceis, que muitas vezes nós outros temos que viver e atravessar em nossa vida, que regressamos atrás. Se tu não tens fé para crer que Deus vai sacar tu matrimônio adelante, ou tua família, ou tus filhos adelante, tu vas a retroceder, tu vas a desmaiar, tu vas a quedar-se em um caminho, tu vas a crer que não existe um Deus todo-poderoso. Sabe por quê? Porque para nós outros que somos filhos, nós outros temos a promessa. Amém? Eu e minha casa serviremos a Jeová. Aunque meu matrimônio esteja se destruindo, eu tenho que me levantar como uma mulher sábia e declarar: eu e minha casa serviremos a Jeová. Eu de fora de minha casa toda divisão, todo espírito de separação, toda peleia, toda contenda, toda escassez, toda pobreza, toda miséria, eu de fora de minha casa e de minha família, porque as promessas para minha família, as promessas para minha vida, eu creio que meus filhos serão ensinados do Senhor, eu creio que meus filhos serão pastores, profetas, levitas do Senhor, porque as promessas para minha vida. Amém? Amém? Só que tu tens que ter tu olho aberto. Se tu não tens, irmã, tu vas a debilitar-se, tu não vas a suportar o vento, tu não vas a suportar a tormenta. Amém? Tu não vas a suportar as pressões que Satanás hace sobre sua vida. E tu vas o quê? Tu vas a retroceder. Amém? Ou seja, a fé é a certeza de aquilo que eu não vejo, mas de aquilo que eu espero. Eu tenho convicção que vou tocar em minha promessa. Amém? Mas para isso eu tenho que entrar em uma dimensão do Espírito. Amém? Eu não posso estar ali na orilla. Eu não posso estar atada, amarrada a minhas circunstâncias humanas. Não, eu tenho que estar em águas profundas. Eu tenho que estar em uma outra dimensão do Espírito de Deus. Eu tenho que ter uma fé louca. Eu tenho que ter uma fé viva, uma fé não fingida, porque a maioria dos cristianos hoje em dia, se tu escuta, tu hablas 5 minutos, tu vê o espírito de derrota, o espírito de fracasso, porque não confessam a fé verdadeira, não vivem por fé, vivem por vista. E a palavra do Senhor diz que o justo viverá por fé e não por vista. Amém, igreja? Sabe, Deus quer levar-nos ao quê? A uma dependência total dEle, a uma segurança total dEle, que Ele é o Deus que faz milagres, que Ele é o Deus que vai levantar-se por minha vida, que é o Deus que vai solucionar meu problema. Só que tu tens que entrar na dimensão do Espírito dEle, tu tens que correr na paternidade de tu Deus e entrar nessa paternidade e viver segundo essa paternidade. Amém? Porque muitas vezes estamos sentados aqui na igreja, recebemos, participamos de tudo, hacemos de tudo, e não rompemos. Por quê? E não rompemos por quê? Não rompemos em fé, nos quedamos anos da mesma forma, sabe? Temos uma promessa de bendição, mas não logramos por quê? Porque todavia estamos atados em umas pequenas coisas que são distrações para a nossa vida. Sabe, quando Satanás lança um problema em sua vida, uma tribulação em sua vida, tu quita tu ojo da promessa de Deus e põe tu ojo em o problema, e começa a viver o problema, só pensar em o problema. Tu não tem paz, tu não tem gozo para orar, tu ora e a oração não flui, porque o problema te sobrepassa, o problema te come.
E a palavra do Senhor diz que tu tens que comer o problema. Amém? Tu tens que levantar-se como uma mulher de Deus, como uma guerreira e dizer: eu não aceito. Senhor, eu clamo minhas promessas, eu declaro, aunque eu não vejo, eu declaro as promessas do Senhor sobre minha vida. E eu não aceito, eu rechaço, eu repreendo essa situação, eu repreendo toda a miséria, toda a escassez. Sabe, muitas vezes, eu não me acordo que Saulo diz que nós temos que hablar a nossa alma, a nosso espírito, a circunstância que nos roubam a paz. Muitas vezes temos que dizer: alma minha, aquieta-te, tranquila, tem solução, tu tranquiliza-te. Muitas vezes eu digo isso para mim: tranquiliza-te, tranquila, confia, espera em tu Deus, porque é uma luta que está aqui em tua emoção, em tua alma, que rouba a tua paz. E muitas vezes tu se prostra, busca a presença de Deus, mas não concentra. Amém, igreja? Amém. Ou seja, nós temos que ter o olho aberto espiritualmente. Amém? Sabe, irmão, eu vim à Espanha para me quedar 3 anos e regressar a meu país. Eu não vim com profecia, eu não vim com palavra de Deus. Eu simplesmente era uma cristiana sem compromisso em meu país. Ia na igreja no dia que queria, eu e meu marido. E decidi que vinha para a Espanha e depois de 3 meses meu marido ia estar comigo, se a coisa funcionara bem, não? E quando cheguei aqui, minha vida has cambiado. Minha vida has cambiado. Hoje eu estou na igreja, hoje eu sou pastora da igreja. Hoje eu estou na igreja todos os dias, eu vivo na igreja. Meus filhos estão na igreja todos os dias. Porque houve um câmbio, uma transformação em minha vida. Quando chegou aqui, eu tive a necessidade de servir a Deus, sabe, com amor, com dedicação. Eu comecei a ter zelo por a casa do Senhor e não quis mais apartar. Ou seja, meus planos de regressar ao meu país com 3 anos e cuidar de minha vida foram transformados, foram cambiados. E eu não estou na igreja por dinheiro. Sabemos que a igreja não dá dinheiro. Muito pelo contrário, muita dor de cabeça. Há que pagar, há que pagar, há que pagar. Amém, irmãos? E Deus has cambiado minha vida. Deus has transformado minha vida aqui em Espanha. E justo esse mês, agora, faz 10 anos que estou aqui em Espanha. E não tenho planos de volver, não tenho palavra de Deus de volver. Amo a Bilbao, vou permanecer aí em Bilbao. Tenho propostas de regressar ao meu país, porque tenho uma irmã também que é pastora, uma irmã de sangue. E ali em Brasília se fazem muitas ofertas buenas para pastores, com casa, com coche, com soldo fijo, com contrato, com tudo. E minha irmã tem muitas obras. Então eu sou impressionada por minha família para regressar ao meu país, porque ali eu estaria melhor com meus filhos por toda a circunstância. E eu digo: não, eu não tenho palavra de Deus, eu não me movo por a circunstância. Se tu não tens o olho espiritual, tu vas a mover-se por tua necessidade. E nós outros temos que aprender a não mover por nossa necessidade. Nós outros temos que aprender a mover por palavra de Deus. Semana passada eu falei para minha irmã mais uma vez. Eu digo: mira, eu não tenho palavra de Deus para ir. Se Deus me dá uma palavra amanhã, eu vou. Mas se Deus não me dá a palavra, eu não me movo. O problema é que quando tu tem o olho espiritual cerrado, quando tu não escuta de Deus, quando tu toda a vida não crê nas promessas, tu quando todavia não vive por lo reino, não vive por las leis do reino celestial, tu toma decisão por tua necessidade. E todas as vezes que nós outros nos movemos sem uma palavra de Deus, é um pagar um preço. Amém? É mais fracasso, é mais desilusão, é pior ainda. Mas se tu tem tu olho espiritual, sabe, ali em nas coisas de tu Deus, em nas promessas, primeiro tu sabe a quem tu tens servido. Amém?
Eu tenho servido a um Deus todo-poderoso. Eu estou desenhada em las palmas de las manos de mi Deus. Sabe, irmão, eu tenho essa convicção, eu tenho essa segurança que nada vai tocar-me. Minha casa está guardada, minha vida está guardada, porque eu confio em meu Deus. Sabe, eu sei que meu Deus é meu provedor, eu sei que Deus vai abrir portas, vai abrir os céus e derramar bendição até que superabunde sobre minha vida, porque eu creio em Ele. Eu sei que Ele é o Deus que tudo lo pode, o Deus que tudo lo hace, meu provedor, meu salvador, o consolador de minha alma, aquele que pode sanar as feridas de meu coração. Esse é meu Deus. A tristeza que tu tens, a depressão que tu tens, meu Deus tem um bálsamo para ti. As pastilhas não vão sanar-te. Tu Deus tem um bálsamo esperando por ti, para sacar-te das pastilhas, para renovar-te, para quitar de ti todo o fracasso, toda palavra de rechaço que tu has recebido desde o ventre, ou que seja com seu marido, ou que seja com sua pareja. Sabe, Deus saca-te de toda essa situação. Mas tu tem que crer que Ele é tu sanador. Amém? Sanador de tua alma, sanador de seu corpo. Tu tens que crer que o problema que tu vives é pequeno, irmã. Tu tens um Deus grande. Amém? Tu tens um Deus poderoso. O que teu Deus não pode fazer, irmã? Clama a tu Deus, busca de tu Deus. A palavra diz que Ele passará delante de ti como um poderoso gigante, luchará por ti, abrirá caminhos em desertos e rios em la soledade, porque te ama, porque tu eres filha, porque tu eres filho, e porque tu não corre essa paternidade, porque tu não abraça as promessas dele, porque tu dudas que tu Deus te ouvidou, porque tu crês que tu já está condenada, porque tu crês que tu já está sentenciada a uma vida de tristeza, a uma vida de rechaço, de decepção, de fracasso, porque tu não crês. O que tu estás vivendo não é essa promessa que Deus tem para a sua vida. Eu não me acordo bem, eu creio que Isaías 40, 41, se me recordo, diz: porque dizes tu, ó Jacó, e habla tu, Israel, meu caminho está escondido de meu Deus, e dele passou meu juízo. Irmão, tu caminho não está escondido de tu Deus. Sabe por que muitas vezes Deus não manifesta em nossa vida? Deus está te hablando, tu estás tão ansiosa, tu estás tão, como se diz, tu estás tão contaminada por tu problema, por tu falta de domínio próprio, tu não escute a tu Deus. Quantas vezes vamos fazer uma coisa e escutamos uma voz que diz: não lo haga, não lo haga, não lo hacemos, e creemos que é de nossa consciência, e lo hacemos, e nossa situação se queda pior ainda. Tu Deus te falou, tu Deus te falou, tu que não escutou, tu Deus te falou e tu ainda foi rebelde. Sabe, nosso Deus é um Deus que ama, é um Deus que cuida, é um Deus que se preocupa. Tu caminho não está escondido dele, e aquilo que tu estás vivendo hoje, de repente pode ser um decreto que Satanás azeite para a tua vida. Não o decreto que tu Deus azeite para a tua vida. Eu te digo, Deus tem a última palavra para ti. Aunque o mundo diga o contrário, aunque os médicos, aunque tu marido, aunque qualquer pessoa diga o contrário, tu Deus tem a última palavra. E se tu se levanta, se tu clama, se tu busca de tu Deus, Ele abrirá tus olhos espirituais, tu entrarás em águas profundas, tu se levantarás como uma mulher de fé, como um homem de fé, como uma guerreira. Tu vas a lutar e tu vas a pelear. E te digo, irmão, tu Deus nunca perdeu uma batalha. Amém. Amém. Aleluia. E para isso, irmão, tu tens que crer nele. Tu tens que deixar de julgar um pouco. Amém? Com as coisas de tu Deus.
Tu tem que entrar mais seriamente nas coisas de tu Deus. Se tu entra nas coisas de tu Deus, Ele vai pelear por ti. Amém? Se tu busca, se tu clama, se tu entrega a tu Deus tua vida, Ele vai pelear por ti. Mas tu tem que buscar a Ele, buscar seu rosto, entregar seu problema e descansar em tu Deus, crendo que Ele vai pelear por ti. Porque muitas vezes viemos, oramos e não descansamos. Saímos com a maleta de problema. Igual como se não houvera orado, clamado a tu Deus. Te digo, tu Deus não se cansa, não se desfalece com cansaço. Sabe? Tu Deus é um Deus de pacto, tu Deus é um Deus fiel. Se Ele te has dado a promessa, créalo que tu bendição vem, irmão. Mas tu tem que estar aí, alimentando desse Deus. Cantávamos em uma alabança, dê-me de beber. Amém? Dê-me de beber, Senhor. Mira a mulher samaritana, quando Jesus has encontrado com ela, e Jesus pediu a ele que lhe desse de beber da água. E depois, ela disse todas aquelas coisas, não? E o Senhor lhe disse a ela: mira, se tu soubera quem lhe pede água, tu me pedirias e eu te daria águas vivas que jorram para a eternidade. Mira, se tu conheceras o poder de tu Deus, tu cambiaria tu cara. Tu Deus és um Deus grande. Tu Deus és um Deus que cambia a circunstância. Tu Deus és um Deus amoroso. És um Deus que jamais abandona. Tu Deus és um Deus que pode tudo, que hace tudo. Irmão, creia que tu Deus está com os braços abertos, disposto a bendizer-te, disposto a perdonar-te, disposto a limpar suas vestes, disposto a levantar-te, a dizer: Hija minha, te perdono, estou contigo, te limpio, saco de tu coração toda amargura, toda tristeza e te dou vestes novas, vestes limpas de santidade. Sabe, irmão, nós temos que entrar nessa paternidade. Nós temos o Rei de Reis. Sabe o que é esse Rei de Reis? Rei de todos os reis, irmãos. É tudo. Nosso Deus é o máximo. A estrela resplandecente da manhã, aquele que vive, aquele que reina pelos ciclos de los ciclos, o mesmo Deus de ayer, de hoje e de para sempre, tu fortaleza, tu socorro, tu escudo, tu roca forte, Jeová de los exércitos. Esse é su Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Esse é tu Deus, irmão. Levanta tu cabeça, tu Deus te ama, tu eres a imagem e a semelhança dele. Cambia tu vida, levanta tu coração, levanta tus braços, abre tu boca. Muitas vezes nos desesperamos por as coisas do mundo, mas não desesperamos por clamar. Levanta tus manos e clama: socorre-me, Senhor, transforma-me minha vida, limpa-me, purifica-me, Senhor, santifica-me, Senhor, como uma mulher de Deus. Quantos aqui já tiveram profecias de ministério? Eu sei que muitas. Que tu estás fazendo com tu ministério? Porque tu ministério não rompe, porque tu ministério não flui, porque tu ministério está atascado. Tu Deus mente. O servo que te has profetizado estava mentindo, estava falando de ele mesmo. Não. Nós temos que trabalhar para que a palavra cumpra em nossa vida. A palavra do Senhor em Hebreus diz que nós temos que fazer a vontade de Deus primeiramente, para depois tocarmos a mão em nossa promessa. Amém? Tu Deus não mente. Se Deus te ha dado uma profecia que tu iria ser uma mulher influente, uma mulher de poder, que tu ministério iria ser um ministério grande, irmã, sabe? Tu has enterrado tu talento, porque tu Deus não mente. Se tu não estás fazendo, se tu não estás atuando, se
se tuas palavras não influenciam a nadie, porque verdadeiramente tu todavia está muito lejos das coisas do Senhor. Tu estás muito lejos da promessa. Tu estás muito lejos de ser a hija de tu Deus. Essa é a verdade. Eu digo por mim. Eu vim aqui como uma louca, sem palavra de Deus. Eu vim por mim. Um mês ele me passou e disse: mira, daqui um mês vou à Espanha. Tu estás louca. Eu digo: não, já tenho meu bilhete. E vimos, irmã. Sabe, hoje eu imagino uma pessoa que faz isso. Eu digo: Senhor, has perdido na cabeça. Porque eu te digo, sabe, mano, eu não me movo sem palavra de Deus. Eu aprendi a mover-me com a palavra de Deus. Que seja para fazer uma visita, que seja para fazer uma chamada, eu busco de Deus. E se não sinto em meu espírito, eu não lo hago. Porque tu, quando fazes as coisas segundo a palavra de Deus, tu tens o respaldo de Deus. Mas quando nós fazemos por la emoção, que nós outras, principalmente as mulheres, somos levadas à emoção. Sabe, irmão, nossa situação piora a cada dia. Amém? Amém. E sabe, irmãos, temos que entrar em outro nível espiritual. Temos que deixar de tomar a leite. Temos que parar de las pequenas coisas, de las coisas de los niños, de las primeiras coisas. Estamos aí dando dolor de cabeça a nossos pastores. Por quê? São tonterias muitas das vezes as coisas. Não buscamos em nosso Deus, sabe? Não anelamos a presença dEle, não entregamos a nosso Deus aquilo que devemos que entregar, o nosso tempo, o nosso amor, a nossa disposição. Não amamos a casa do Senhor como temos que amar. Não queremos sujeitar-nos a nossos pastores como temos que sujeitar. Como tu vas a tocar as promessas de tu Deus? Amém? Amém. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz que obedecer é melhor que sacrificar. Se tu tem um coração obediente a tu Deus, sabe, tu Deus vai obedecer. Tu Deus vai tocar-te. Amém? Como dizia, eu não vim aqui com profecia, eu não vim com nada. Eu decidi vir, sabe? E Deus has cambiado minha vida. Sabe, eu não orava. Tudo que eu aprendi com meu pastor Albert. Tudo que eu aprendi, a orar, tudo, a fazer tudo, palavra, tudo, eu aprendi com ele. E eu louvo a Deus por sua vida, porque sei que ha sido Deus que has posto em meu caminho para que eu aprendera dele. Amém? Mas eu tive um coração obediente a ele, a nosso Deus, a nosso pastor e a meu Deus. Porque os pastores, nós outros, é a autoridade que Deus has posto sobre sua vida. Amém? Vosotros tenéis que honrar seus pastores, tenéis que obedecer seus pastores. Sabe por quê? São os servos que Deus has posto em tu caminho para ensinar-lhe. Amém? Aun quando dão palavras, há que dar, porque o padre que ama disciplina. Amém? O padre que ama cuida. O padre que ama vai dar um palo se tu estás tomando mal a coisa. Sabe? E muitas vezes nós outros somos rebeldes, não queremos aceitar. Eu peleava muito com o pastor Albert. Peleava muito, porque eu tinha um caráter muito, sabe, queria fazer a coisa conforme minha vontade. E graças ao Senhor, eu louvo a Deus, porque me passou a ter um caráter forte, sabe? E me ponia em meu sítio, sempre, e dizia: mira, Raimunda, tu tranquiliza-te. Tu não se deixa levar por tus emoções, tu tranquiliza-te e busca de Deus. E me punha em meu sítio. E hoje, irmão, já te digo, não tem situação, circunstância que me hace perder a cabeça. Atuar precipitadamente não tem, sabe por quê? Eu aprendi. Não é fácil. Calhar. Qual é mais fácil? Eu calhar em uma situação de, sabe, uma situação crítica, ou eu sair correndo, abrindo minha boca e fazendo aquilo que tenho ganas.
O mais difícil é callar-me, estar tranquila. Sabe, irmã, mas isso que Deus quer de nós outros. Sabe, que nós outros possamos estar tranquilos, que nós outros possamos ter domínio próprio. Amém? Controlar nossa boca, controlar nosso coração, controlar nossas atitudes, nossas palavras. É isso que Deus quer de nós outros. Amém, igreja? Vamos poner-nos de pé. A palavra não é